A Bósnia e Herzegovina, um país situado nos Balcãs, possui uma história rica e diversificada, marcada por diferentes culturas, religiões e influências. Desde os tempos antigos até os desafios da modernidade, o país testemunhou uma série de eventos que moldaram sua identidade. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada abrangente pela história da Bósnia e Herzegovina, explorando suas origens ancestrais até os dias atuais. A Bósnia e Herzegovina, terra de paisagens variadas e rica herança cultural, carrega vestígios pré-históricos que nos conectam com as antigas raízes humanas que moldaram a região. A presença ancestral de comunidades humanas remonta a milhares de anos, e é testemunhada por descobertas arqueológicas significativas. Entre os vestígios mais notáveis estão os sítios arqueológicos que revelam a vida dos primeiros habitantes da região. Dentre esses sítios, destacam-se as cavernas de Badanj, situadas perto da cidade de Stolac. Essas cavernas abrigam pinturas rupestres, algumas das mais antigas da Europa, datadas do Paleolítico Superior. As representações artísticas incluem figuras humanas e animais, oferecendo uma visão intrigante das crenças e da vida cotidiana desses antigos habitantes. O sítio de Butmir, nas proximidades de Sarajevo, é outro marco arqueológico que arroja luz sobre os primórdios da ocupação humana na Bósnia. Vestígios do período neolítico foram descobertos aqui, incluindo as ruínas de habitações e artefatos como cerâmica, ferramentas de pedra e ornamentos. Esses achados testemunham o desenvolvimento de assentamentos agrícolas e comunidades mais complexas, marcando uma transição crucial na evolução humana. No período posterior da Idade do Bronze, a região continuou a ser um centro de atividade humana. O sítio de Glasenac, perto de Sokolac, abriga a necrópole de Sestci, que consiste em monumentos de pedra esculpidos que marcavam os túmulos. Esses monumentos, datados dos séculos XIII ao XV, não apenas revelam a habilidade artística da época, mas também fornecem insights sobre as crenças espirituais e a organização social da sociedade medieval bósnia. Os vestígios pré-históricos da Bósnia e Herzegovina são mais do que apenas fragmentos do passado distante, eles são uma janela para as vidas, crenças e realizações das primeiras comunidades humanas que deixaram sua marca na Terra. Essas descobertas arqueológicas não apenas nos ajudam a entender os estágios iniciais da história humana na região, mas também lançam luz sobre a jornada de nossa espécie, em direção à complexidade cultural e à criatividade artística. Cada vestígio desenterrado conta uma história, reforçando a conexão entre o presente e o passado, e nos lembrando da riqueza da herança pré-histórica que moldou a identidade da Bósnia e Herzegovina. A história da Bósnia e Herzegovina é profundamente entrelaçada com o processo de romanização, que teve um papel crucial na formação da identidade cultural da região. Durante a Antiguidade, a penetração da cultura romana teve um impacto significativo nas comunidades locais, influenciando diversos aspectos da vida e deixando uma marca duradoura. O processo de romanização na Bósnia e Herzegovina foi impulsionado pela expansão do Império Romano, e sua busca por controlar rotas comerciais estratégicas e recursos naturais. A presença romana se estabeleceu em várias partes da região, resultando na fusão de culturas e na disseminação de elementos romanos nas comunidades locais. A urbanização foi um dos aspectos mais visíveis da romanização. Cidades e assentamentos urbanos foram estabelecidos ao longo de importantes vias romanas, como a Via Argentaria, que ligava a capital romana, Salona, à Dácia. Cidades como Aquae Sulfurai, atual Lukavac, e Servitium, atual Gradišća, prosperaram como centros urbanos importantes. A arquitetura romana, como a construção de termas, teatros e templos, deixou uma marca duradoura nas paisagens urbanas. A disseminação da língua latina foi outro aspecto crucial da romanização. O latim se tornou a língua predominante nas instituições e registros oficiais, contribuindo para uma homogeneização linguística na região. O impacto do latim é evidente em várias inscrições encontradas em monumentos e edifícios, revelando o alcance da influência romana.
A religião também foi afetada pela romanização, com a introdução de cultos e deidades romanas. Templos dedicados a divindades romanas, como Júpiter, Diana e Hércules, foram construídos nas cidades. Essa assimilação religiosa refletiu a tentativa de integração das crenças locais com as práticas romanas. A romanização na Bósnia e Herzegovina não foi um processo unilateral, envolveu a interação e a assimilação mútua entre os romanos e as populações locais. Elementos culturais locais, como cerâmica e costumes, também influenciaram a cultura romana na região. O declínio do Império Romano trouxe mudanças significativas. A região foi sujeita a sucessivas invasões e migrações, incluindo a chegada de povos germânicos e eslavos. Essas transformações deram origem à formação de um mosaico cultural único na Bósnia e Herzegovina. A romanização desempenhou um papel fundamental na formação da identidade da Bósnia e Herzegovina, influenciando aspectos como língua, arquitetura, religião e cultura. Esse período de encontro de culturas deixou uma herança duradoura que ressoa até os dias atuais, lembrando-nos da complexidade e da riqueza da história da região, e da maneira como as interações culturais moldaram sua evolução ao longo dos séculos. A Idade Média na Bósnia e Herzegovina é um período caracterizado por uma complexa interação de influências culturais, religiosas e políticas, que moldaram a identidade única da região. Durante esses séculos, a Bósnia e Herzegovina testemunharam a ascensão e queda de reinos, a disseminação de crenças religiosas e o florescimento de centros urbanos. A cristianização da região foi um dos aspectos marcantes da Idade Média. No século VII, com a expansão do cristianismo, a Bósnia começou a ser cristianizada, e igrejas e mosteiros foram estabelecidos. No entanto, o crescimento do cristianismo ortodoxo e católico resultou em divisões religiosas na área. A chegada dos sérvios trouxe o cristianismo ortodoxo para a Bósnia e Herzegovina, que coexistiu com as comunidades católicas. Essas divisões religiosas desempenharam um papel na formação da identidade étnica e religiosa na região. No século XII, a Bósnia emergiu como um estado independente sob a dinastia dos Banos, que promoveu a Igreja da Bósnia, uma igreja autônoma com características peculiares. O bogomilismo, um movimento religioso dualista, ganhou seguidores na região, influenciando a crença e as práticas espirituais. No final do século XIV, o Império Otomano expandiu-se para a região, marcando um ponto de virada significativo. A conquista otomana trouxe consigo o Islã e a introdução de instituições otomanas, redefinindo a estrutura política e religiosa. A Bósnia e Herzegovina se tornaram parte do Império Otomano, adotando elementos da cultura e da arquitetura islâmicas. Durante os séculos sob domínio otomano, a Bósnia e Herzegovina experimentaram uma urbanização significativa, com cidades como Sarajevo se desenvolvendo como centros econômicos e culturais. A arquitetura otomana deixou uma marca duradoura na paisagem, com mesquitas, pontes e bazares sendo construídos. A diversidade religiosa persistiu durante o domínio otomano, com comunidades cristãs e muçulmanas coexistindo. No entanto, a pressão para a conversão ao Islã levou a uma gradual islamização da população. Muitos nobres bósnios adotaram o Islã e tornaram-se notáveis figuras do Império Otomano. O final da Idade Média testemunhou o declínio do Império Otomano, trazendo instabilidade à região. A rivalidade entre as grandes potências europeias e o Império Otomano teve um impacto na política e na vida cotidiana. A Idade Média na Bósnia e Herzegovina foi marcada por uma rica tapeçaria de influências religiosas e culturais, refletindo as interações entre comunidades cristãs e muçulmanas. As divisões religiosas e as mudanças políticas moldaram a identidade da região, preparando o terreno para os desafios e transformações dos períodos subsequentes. A herança desse período continua a ser um componente vital da história e da cultura da Bósnia e Herzegovina. O domínio otomano na Bósnia e Herzegovina, que abrangeu aproximadamente 4 séculos, deixou uma marca profunda e duradoura na história e na cultura da região.
Esse período é caracterizado por uma complexa interação de influências culturais, transformações religiosas e desafios políticos que moldaram a identidade única da Bósnia e Herzegovina. A chegada dos otomanos à região começou no final do século XIV, e gradualmente a Bósnia se tornou parte do vasto Império Otomano. Esse período testemunhou a conversão de muitos bósnios ao Islã, embora comunidades cristãs e judias continuassem a coexistir. A islamização trouxe mudanças na vida cotidiana, na arquitetura e nas práticas religiosas, deixando um legado visível nas mesquitas, fontes e palácios construídos durante esse período. Uma das características notáveis do domínio otomano foi a tolerância religiosa relativa que permitiu a coexistência de diferentes grupos religiosos. Isso resultou em uma paisagem cultural diversificada, onde comunidades cristãs ortodoxas, católicas e judias viveram lado a lado com a população muçulmana. O Império Otomano trouxe uma influência cultural significativa, enriquecendo a região com elementos turcos, persas e árabes. A administração otomana na Bósnia era executada por um sistema de governantes locais chamados beys, que exerciam autoridade sob a suzerania otomana. Essa administração local muitas vezes permitia um grau de autonomia à região, especialmente em áreas culturais e religiosas. No entanto, o domínio otomano também trouxe consigo desafios e instabilidade. A região foi palco de conflitos e revoltas, incluindo a revolta de Husein Gradashevich, em meados do século XIX, que buscava maior autonomia para a Bósnia dentro do Império Otomano. O declínio do Império Otomano no final do século XIX trouxe mudanças significativas para a região. A influência das potências europeias aumentou, levando ao Tratado de Berlim em 1878, que concedeu a administração da Bósnia e Herzegovina ao Império Austro-Húngaro, marcando o fim do domínio otomano na região. O período de domínio otomano deixou uma herança cultural rica e complexa na Bósnia e Herzegovina. A arquitetura, a culinária, a língua e as tradições religiosas continuam a refletir as influências dessa época. Além disso, a convivência de diferentes grupos religiosos e culturais durante esse período moldou a identidade pluralista e diversificada do país. O domínio otomano é um componente vital da narrativa histórica da Bósnia e Herzegovina, contribuindo para a compreensão de sua evolução ao longo dos séculos. O domínio austro-húngaro na Bósnia e Herzegovina, que se estendeu de 1878 a 1918, marcou uma nova fase na história da região, trazendo consigo transformações sociais, políticas e econômicas significativas. Esse período foi caracterizado por uma tentativa de modernização da região sob a administração de uma potência europeia. Após o Tratado de Berlim em 1878, a Bósnia e Herzegovina foi entregue ao Império Austro-Húngaro, tornando-se formalmente uma província administrada por essa potência. A mudança de domínio trouxe consigo uma série de reformas e mudanças, destinadas a modernizar a região e integrá-la aos padrões europeus. Uma das primeiras mudanças significativas foi a introdução de uma administração civil moderna, substituindo a estrutura anterior do Império Otomano. As reformas abrangeram áreas como a justiça, a educação e a infraestrutura. Estradas, ferrovias e sistemas de comunicação foram desenvolvidos, conectando a Bósnia e Herzegovina com outras partes da Áustria-Hungria e da Europa. A modernização econômica também foi um objetivo central durante o domínio austro-húngaro. Investimentos foram feitos na indústria, na mineração e na agricultura, buscando aumentar a produção e impulsionar a economia regional. Novas instituições financeiras e sistemas monetários foram introduzidos para facilitar as transações comerciais. Uma mudança significativa ocorreu no campo educacional. Escolas foram estabelecidas e reformadas, proporcionando um sistema de educação moderno e secular. A língua alemã foi introduzida como língua de instrução, visando a integração dos habitantes da Bósnia e Herzegovina na cultura austro-húngara. No entanto, o domínio austro-húngaro não esteve isento de desafios e resistência. Muitos habitantes da região não aceitaram facilmente as mudanças impostas e a administração estrangeira.
Movimentos nacionalistas emergiram, buscando preservar a identidade cultural e religiosa da Bósnia e Herzegovina. A formação de organizações e grupos que defendiam a independência e a união dos eslavos do Sul também se intensificou nesse período. O domínio austro-húngaro na Bósnia e Herzegovina foi interrompido pelo fim da Primeira Guerra Mundial em 1918. Com a derrota do Império Austro-Húngaro, a região foi incorporada ao novo Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, que mais tarde se tornaria o Reino da Iugoslávia. O período de domínio austro-húngaro deixou um legado ambíguo na Bósnia e Herzegovina. As reformas introduzidas tiveram um impacto significativo na modernização da região, mas também geraram tensões e resistência. A tentativa de integração cultural e política na Áustria-Hungria moldou a evolução subsequente do país, e continua a ser um aspecto importante da sua história. A Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918, teve um profundo impacto na Bósnia e Herzegovina, então parte do Império Austro-Húngaro. Esse conflito global desencadeou uma série de transformações políticas, sociais e territoriais na região balcânica, redefinindo o destino da Bósnia e Herzegovina e moldando sua trajetória futura. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, em Sarajevo, capital da Bósnia, em 28 de junho de 1914, foi o estopim que levou ao início da guerra. O Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, desencadeando uma série de alianças que rapidamente envolveu as principais potências europeias. A Bósnia e Herzegovina, como uma província do Império Austro-Húngaro, tornou-se um campo de batalha indireto nesse conflito global. O governo austro-húngaro mobilizou tropas da região para lutar nas frentes de combate na Europa Central. A mobilização teve um impacto significativo nas comunidades locais, com muitos jovens sendo convocados para servir nas Forças Armadas. Além disso, a Primeira Guerra Mundial exacerbou as tensões étnicas e religiosas na Bósnia e Herzegovina. Grupos nacionalistas emergentes, como os sérvios, croatas e muçulmanos, reivindicaram diferentes alianças e objetivos políticos. Essas divisões internas refletiram a complexa situação étnica da região e contribuíram para a instabilidade política. Com o colapso do Império Austro-Húngaro após a derrota na guerra, a Bósnia e Herzegovina enfrentou uma reconfiguração territorial e política. O Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, posteriormente denominado Reino da Iugoslávia, foi estabelecido em 1918 e incorporou a Bósnia e Herzegovina como parte de sua composição. A participação da Bósnia e Herzegovina na Primeira Guerra Mundial teve um impacto duradouro em sua sociedade e identidade. A guerra deixou cicatrizes profundas, resultantes de perdas humanas e deslocamentos populacionais. Além disso, a redemarcação das fronteiras políticas no final do conflito contribuiu para a definição de uma nova identidade nacional, dentro do contexto do novo Estado iugoslavo. A Primeira Guerra Mundial também lançou as bases para as transformações políticas e sociais, que viriam a moldar a Bósnia e Herzegovina no século XX. As rivalidades étnicas e religiosas, exacerbadas durante a guerra, continuaram a desempenhar um papel significativo nas tensões políticas e conflitos subsequentes na região. A Primeira Guerra Mundial teve um impacto profundo na Bósnia e Herzegovina, provocando mudanças políticas, territoriais e sociais que moldaram a evolução do país. As consequências do conflito ecoaram ao longo do século XX, contribuindo para a complexa paisagem étnica e política da região e influenciando sua trajetória histórica e contemporânea. A história da Bósnia e Herzegovina nas últimas décadas do século XX foi profundamente marcada pela desintegração da Iugoslávia, um processo tumultuado que resultou em conflitos étnicos e divisões que deixaram cicatrizes duradouras na região. A dissolução da Iugoslávia teve impactos significativos na Bósnia e Herzegovina, desencadeando uma série de eventos que culminaram em um conflito devastador, e na redefinição da política e da identidade do país. A década de 1980 foi marcada por crescentes tensões étnicas e políticas na Iugoslávia,
com a ascensão de líderes nacionalistas em várias repúblicas, incluindo a Bósnia e Herzegovina. Em meio a essas tensões, o presidente iugoslavo Josip Broz Tito faleceu em 1980, deixando um vácuo de liderança que exacerbou as rivalidades internas. Em 1991, a Croácia e a Eslovênia declararam independência da Iugoslávia, seguidas pela Macedônia e pela Bósnia e Herzegovina em 1992. No entanto, a independência da Bósnia e Herzegovina foi acompanhada por um intenso conflito étnico entre sérvios, croatas e muçulmanos bósnios. A população estava profundamente dividida em relação à independência, com os grupos étnicos buscando diferentes direções políticas. O cenário pós-independência da Bósnia e Herzegovina foi marcado por um conflito violento, conhecido como a Guerra da Bósnia, que durou de 1992 a 1995. As diferentes comunidades étnicas envolvidas no conflito buscavam suas próprias aspirações políticas e territoriais, levando a uma guerra devastadora caracterizada por atrocidades, limpeza étnica e cerco a cidades como Sarajevo. A comunidade internacional interveio, e em 1995, os Acordos de Dayton foram assinados, encerrando formalmente o conflito e estabelecendo a atual estrutura política da Bósnia e Herzegovina. O país foi dividido em duas entidades autônomas, a Federação da Bósnia e Herzegovina, majoritariamente habitada por croatas e bósnios muçulmanos, e a República Srpska, habitada principalmente por sérvios. No rescaldo da guerra, a Bósnia e Herzegovina enfrentou desafios significativos de reconstrução e reconciliação. A economia estava arruinada, as cidades estavam devastadas, e a ferida das tensões étnicas estava longe de ser curada. Além disso, a comunidade internacional permaneceu envolvida no país, buscando estabilizar a situação política e promover a cooperação interétnica. A desintegração da Iugoslávia e o subsequente conflito na Bósnia e Herzegovina tiveram impactos profundos na identidade e na política do país. As divisões étnicas e religiosas deixaram uma marca indelével na sociedade, com muitas comunidades ainda se recuperando das feridas do passado. A Bósnia e Herzegovina continua a ser uma nação em busca de unidade e reconciliação, enquanto lida com as consequências legadas pelo colapso da Iugoslávia e o conflito que se seguiu. A desintegração da Iugoslávia e a subsequente Guerra da Bósnia tiveram um impacto profundo na história da Bósnia e Herzegovina, deixando um legado complexo de divisões étnicas e desafios políticos. A jornada do país desde então tem sido uma busca constante por estabilidade, reconciliação e construção de uma nação unida em meio às complexas dinâmicas pós-conflito. A Guerra da Bósnia marcou um dos períodos mais sombrios e trágicos da história da Bósnia e Herzegovina. Esta guerra, que eclodiu após a declaração de independência do país da ex-Iugoslávia, foi marcada por conflitos brutais e divisões étnicas, resultando em um profundo impacto nas estruturas políticas, sociais e culturais do país. O conflito foi impulsionado por tensões étnicas entre os bósnios muçulmanos, os croatas e os sérvios bósnios, que representavam os principais grupos étnicos da região. À medida que as comunidades buscavam afirmar suas identidades e interesses, a violência eclodiu, levando a uma série de atrocidades, limpeza étnica e cercos a cidades. O cerco a Sarajevo, a capital, simbolizou o sofrimento vivenciado pela população. Durante quase 4 anos, a cidade foi alvo de bombardeios incessantes, deixando uma marca indelével na memória coletiva. Campos de concentração, estupros em massa e assassinatos em massa, tornaram-se tristes realidades da época, testemunhando a brutalidade humana em sua forma mais sombria. A comunidade internacional interveio em 1995, culminando nos Acordos de Dayton, que puseram fim ao conflito e estabeleceram a atual estrutura política do país, dividido em duas entidades autônomas, a Federação da Bósnia e Herzegovina e a República Srpska. Embora esses acordos tenham colocado um fim à violência, eles também solidificaram as divisões étnicas, criando uma estrutura política complexa e desafiadora. O período pós-guerra trouxe consigo o desafio de reconstruir o país e buscar a reconciliação entre as comunidades divididas.
A economia estava em ruínas, as cidades devastadas e as feridas emocionais profundas. Organizações internacionais, como a Missão de Administração Transitória das Nações Unidas na Bósnia e Herzegovina, desempenharam um papel fundamental na estabilização e na reconstrução do país. No entanto, a reconciliação entre as diferentes comunidades étnicas provou ser um processo complexo e desafiador. As cicatrizes da guerra persistem, afetando a convivência e a construção de uma sociedade unificada. A divisão étnica também se refletiu na política, onde os líderes frequentemente priorizam interesses étnicos sobre o bem-estar nacional. A Bósnia e Herzegovina continua enfrentando dificuldades econômicas e políticas, bem como a necessidade de superar as divisões do passado. O Tribunal Penal Internacional para a Ex-Iugoslávia julgou indivíduos responsáveis por crimes de guerra, mas a reconciliação completa permanece elusiva. A educação e a promoção do entendimento interétnico são essenciais para superar as diferenças e construir uma nação mais coesa. A Guerra da Bósnia deixou cicatrizes profundas e complexas na Bósnia e Herzegovina. O conflito violento testemunhou atrocidades inimagináveis e dividiu a nação em linhas étnicas. A busca pela reconciliação e pela construção de uma sociedade unificada continua a ser um desafio, mas é crucial para garantir um futuro estável e harmonioso para o país. A Bósnia e Herzegovina é uma nação rica em diversidade cultural e identitária, resultado de séculos de interações entre diferentes grupos étnicos e influências históricas. A cultura do país é moldada por essa rica tapeçaria de tradições, línguas e religiões, refletindo a complexidade de sua história. A Bósnia e Herzegovina é um mosaico étnico, abrigando 3 grupos principais: bósnios muçulmanos, croatas católicos e sérvios ortodoxos. Cada grupo possui sua própria língua, bósnio, croata e sérvio, respectivamente, embora compartilhem muitas semelhanças linguísticas devido à sua herança comum. A religião desempenha um papel crucial na identidade dos bósnios. Enquanto o Islã é predominante entre os bósnios muçulmanos, o cristianismo é praticado tanto pelos croatas quanto pelos sérvios. Essas identidades religiosas também estão entrelaçadas com a herança cultural e as tradições das comunidades. A literatura bósnia tem raízes profundas, com destaque para o Gazi Husrev-Begova Biblioteca, em Sarajevo, uma das mais antigas bibliotecas da Europa. A poesia épica oral Sedalinka é uma forma musical tradicional que expressa emoções profundas, enquanto o famoso poeta Meša Selimović ganhou reconhecimento internacional com suas obras literárias. Festivais culturais, como o Festival Internacional de Cinema de Sarajevo, destacam a vitalidade da cena cultural. Os costumes tradicionais ainda são celebrados, como o Sevda Fest, que celebra a música Sevdalinka, e as celebrações religiosas, como o Bajram muçulmano e o Natal ortodoxo. A identidade contemporânea da Bósnia e Herzegovina é uma interseção de heranças culturais. Muitos jovens adotam uma identidade nacional que transcende as fronteiras étnicas, buscando unir-se como bósnios. No entanto, as divisões históricas persistem, representando um desafio para a construção de uma identidade unificada. Após a Guerra da Bósnia, a promoção da coexistência pacífica e do entendimento mútuo entre as comunidades étnicas é uma prioridade. A educação e a promoção da história compartilhada são vitais para superar as divisões. Além disso, a preservação do patrimônio cultural e a celebração da diversidade são fundamentais para a construção de uma identidade nacional inclusiva. A cultura e identidade da Bósnia e Herzegovina são um testemunho da convivência e da diversidade que caracterizam o país. Embora desafios persistam devido às divisões históricas, a Bósnia e Herzegovina tem o potencial de construir uma identidade unificada, baseada no respeito à diversidade étnica, linguística e religiosa. Ao abraçar suas raízes culturais e promover o entendimento mútuo, o país pode criar um futuro harmonioso e inclusivo para todas as suas comunidades. A Bósnia e Herzegovina enfrenta um conjunto complexo de desafios que têm um impacto profundo em suas perspectivas contemporâneas.
Esses desafios abrangem áreas políticas, sociais e econômicas, e moldam a trajetória do país em sua busca por estabilidade e desenvolvimento. A estrutura política pós-guerra da Bósnia e Herzegovina, estabelecida pelos Acordos de Dayton, dividiu o país em duas entidades, a Federação Bósnia e a República Srpska. Essas divisões étnicas e administrativas criaram um ambiente político fragmentado, dificultando a tomada de decisões eficazes e a implementação de reformas abrangentes. A corrupção generalizada nas instituições estatais e a governança ineficiente minam a confiança dos cidadãos nas estruturas governamentais. Isso afeta adversamente a capacidade do governo de fornecer serviços públicos de qualidade, prejudicando o bem-estar da população e criando um clima desfavorável para o investimento. A alta taxa de desemprego, particularmente entre os jovens, é um obstáculo significativo para o desenvolvimento econômico e social. A falta de oportunidades de emprego leva a uma imigração crescente da população em busca de melhores perspectivas, o que, por sua vez, agrava o problema do envelhecimento da população e da fuga de talentos. As cicatrizes deixadas pela Guerra da Bósnia continuam a impactar a sociedade. Questões de justiça para as vítimas, reconciliação entre diferentes grupos étnicos, e disputas sobre narrativas históricas geram tensões persistentes, tornando difícil a construção de uma identidade nacional coesa. Embora a Bósnia e Herzegovina aspire à adesão à União Europeia, o progresso tem sido lento devido a disputas políticas internas e à necessidade de reformas profundas. A pressão da União Europeia para reformas é uma oportunidade para aprimorar as instituições e a governança, mas também expõe as divisões políticas que precisam ser superadas. A educação reflete as divisões étnicas no país, com diferentes comunidades mantendo currículos e narrativas históricas separadas. Isso perpetua a visão de mundo dividida entre as gerações mais jovens, tornando a construção de uma identidade nacional compartilhada um desafio crucial para a coesão social. A sociedade civil está desempenhando um papel crescente na promoção do engajamento cívico e na advocacia por mudanças. Organizações não governamentais e ativistas trabalham para enfrentar questões como corrupção, direitos humanos e inclusão social, desempenhando um papel vital na transformação do país. A Bósnia e Herzegovina enfrenta um ponto de virada em sua trajetória. Superar os desafios contemporâneos requer uma abordagem multidimensional. Isso inclui reformas políticas e institucionais que promovam a coesão, o combate à corrupção, a criação de empregos e oportunidades, além de esforços contínuos para a reconciliação interétnica e a promoção da educação unificada. A participação ativa da sociedade civil, a juventude e a cooperação internacional desempenham papéis fundamentais na formação de um futuro mais positivo, onde a Bósnia e Herzegovina possa alcançar estabilidade, desenvolvimento sustentável e coesão social. A arte e a arquitetura da Bósnia e Herzegovina refletem um mosaico de influências culturais ao longo de sua rica história. Desde as civilizações antigas até as eras otomana, austro-húngara e iugoslava, o país testemunhou a fusão de diferentes estilos e tradições, que se manifestam nas formas arquitetônicas e expressões artísticas únicas. A influência otomana é profundamente evidente na arquitetura da Bósnia e Herzegovina. A capital, Sarajevo, é um tesouro de arquitetura otomana, com mesquitas como a Mesquita de Gazi Husrev Beg, um exemplo icônico da fusão entre elementos otomanos e persas. Seus tetos abobadados, minaretes altos e elaborados detalhes em cerâmica são marcas distintivas desse estilo. No coração de Sarajevo, a Ponte Latina, construída durante o período austro-húngaro, é uma representação arquitetônica desse período. Com seu design de arcos altos e pedras preciosas incrustadas, a ponte é um elo entre as influências otomanas e europeias. A Bósnia e Herzegovina também apresenta exemplos de arquitetura austro-húngara notáveis. Edifícios em estilo neoclássico e secessão adornam cidades como Mostar, mostrando o contraste entre as diferentes épocas de domínio e suas respectivas estéticas. A arquitetura religiosa é um destaque distintivo. A Igreja de São Tiago em Jajce,
datada do século XV, é um exemplo de arquitetura gótica que resistiu ao teste do tempo. Ao mesmo tempo, a Igreja Ortodoxa de São Sava em Sarajevo exibe elementos da arquitetura religiosa ortodoxa e um ícone cultural do país. A arte contemporânea também floresceu na Bósnia e Herzegovina. O movimento Nova Primitiva, liderado por artistas como Mirsad Berber e Gabriel Jurkid, fundiu influências locais e globais para criar obras únicas, que refletem os tempos turbulentos e as aspirações do país. O cinema tem sido uma forma importante de expressão artística. O cineasta Emir Kusturica ganhou proeminência internacional, e seus filmes como Underground exploram as complexidades da identidade e da história balcânica. A rica tradição musical do país é evidente na Seda Linka, um estilo de música caracterizado por letras melancólicas e arranjos emocionais. O Festival Internacional de Música Sufi em Sarajevo também celebra a música espiritual e o patrimônio cultural do país. As expressões artísticas da Bósnia e Herzegovina são intrincadamente entrelaçadas com sua história multifacetada. Desde os minaretes otomanos até os palácios austro-húngaros, a arquitetura e a arte do país são um testemunho da diversidade cultural e da resiliência do povo, moldadas pela interseção de diferentes influências ao longo do tempo. A música e a dança da Bósnia e Herzegovina são uma expressão vívida da rica tapeçaria cultural que define o país. Com influências variadas devido à sua localização no cruzamento de culturas, essas formas artísticas são um reflexo da diversidade étnica e histórica da região. A Seda Linka é uma forma musical emblemática da Bósnia e Herzegovina. Suas origens remontam ao período otomano, e incorpora uma fusão única de melodias orientais e ocidentais. A característica mais marcante da Seda Linka é sua melancolia lírica, frequentemente explorando temas de amor, saudade e natureza passageira da vida. É acompanhada por instrumentos tradicionais como o saz, um tipo de alaúde, e flautas. Outro estilo musical notável é o tamburica, que inclui um conjunto de instrumentos de corda, como o tamburica, um instrumento parecido com um bandolim, e é geralmente tocado em grupos. O tamburica tem suas raízes na música folclórica, sendo popular tanto em apresentações formais quanto em encontros informais. A dança também desempenha um papel significativo na cultura da Bósnia e Herzegovina. O colo é uma dança em roda tradicional que é realizada em todo o país. Seus movimentos animados e energéticos refletem a alegria e a comunidade compartilhada entre os dançarinos. Outra dança popular é o Kozaracho Kolo, originário da região de Prijedor, caracterizado por passos complexos e rápidos. A Bósnia e Herzegovina também tem um legado de música clássica notável. Destacam-se compositores como Dino Zonit, que mistura elementos da música tradicional com a música clássica em suas composições. Além disso, a influência da música pop e rock também é evidente na cena musical do país. Grupos e artistas contemporâneos como Dubiosa Collective e Dino Merlin ganharam reconhecimento internacional por suas músicas que mesclam estilos e abordam questões sociais e políticas. É importante notar que a música e a dança na Bósnia e Herzegovina são profundamente enraizadas em sua identidade cultural. Elas representam não apenas formas de entretenimento, mas também servem como meios de preservação da herança cultural, e como uma forma de expressar a complexa história e as emoções do povo bósnio. A história da Bósnia e Herzegovina é enriquecida por uma gama diversificada de personalidades, que contribuíram de maneira significativa para diversos campos, desde a literatura até a política e o esporte. Essas figuras notáveis deixaram um legado duradouro, que continua a influenciar a identidade e o desenvolvimento do país. Meša Selimović é uma das figuras literárias mais proeminentes do país. Seu romance O Derviche e a Morte é considerado uma obra-prima da literatura iugoslava, explorando temas complexos de religião, filosofia e existência humana. Sua escrita introspectiva e profundamente reflexiva ressoa com leitores até hoje. Alija Izetbegović foi uma figura central na história política da Bósnia e Herzegovina.
Ele desempenhou um papel fundamental durante os tumultuosos anos da Guerra da Bósnia, quando se tornou o primeiro presidente da República da Bósnia e Herzegovina. Sua liderança durante esse período desafiador teve um impacto profundo na trajetória do país. Zlata Filipović ganhou destaque internacional com seu diário Zlata's Diary, escrito durante a Guerra da Bósnia quando ela era uma adolescente. O diário captura as experiências e os desafios enfrentados por uma jovem durante tempos de conflito, proporcionando um olhar comovente sobre a vida cotidiana em meio à adversidade. Em campos como o esporte, o jogador de basquete Mirza Delibašić brilhou intensamente. Ele representou a Iugoslávia e ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1980 em Moscou. Sua habilidade excepcional nas quadras e sua influência positiva na juventude esportiva da Bósnia e Herzegovina são celebradas. O mundo das artes também se enriqueceu com figuras como Emir Kusturica, um cineasta aclamado internacionalmente. Kusturica ganhou a Palma de Ouro 2 vezes em Cannes, e é conhecido por filmes como Papillon e Underground, que abordam temas sociais e políticos de maneira criativa e provocativa. Finalmente, Jasmila Zbanić trouxe destaque ao cinema bósnio contemporâneo, com sua direção sensível e impactante. Seu filme Gribavica ganhou o Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim, explorando as cicatrizes psicológicas deixadas pela Guerra da Bósnia. Essas personalidades notáveis representam apenas uma pequena amostra das muitas figuras influentes que contribuíram para o desenvolvimento da Bósnia e Herzegovina. Seus esforços e realizações nas áreas da literatura, política, esporte e arte continuam a inspirar e moldar o país, ressaltando a importância de valorizar suas histórias e contribuições únicas para a nação. Ao explorar a história da Bósnia e Herzegovina, mergulhamos em uma narrativa rica e complexa que abrange milênios de influências culturais, políticas e sociais. Desde os vestígios pré-históricos até as personalidades notáveis do presente, o país revela sua natureza resiliente diante de desafios e a diversidade de sua identidade. Através dos vestígios pré-históricos, compreendemos as raízes ancestrais da região, marcadas por civilizações neolíticas e ilírios que deixaram testemunhos arqueológicos de suas vidas e crenças. O período romano trouxe influências culturais duradouras, enquanto a Idade Média revelou o florescimento de comunidades religiosas e centros culturais. O domínio otomano marcou profundamente a história bósnia, deixando um legado religioso, arquitetônico e cultural. O período austro-húngaro trouxe modernização e industrialização, mas também tensões étnicas que se intensificaram durante a Primeira Guerra Mundial. A formação da Iugoslávia e sua desintegração resultaram em conflitos, culminando na devastadora Guerra da Bósnia. A assinatura dos Acordos de Dayton em 1995 trouxe uma pausa nas hostilidades, mas também dividiu o país em entidades étnicas complexas. A Bósnia e Herzegovina enfrentou desafios pós-guerra, como a reconstrução, o deslocamento populacional e a busca por justiça e reconciliação. A pluralidade étnica e religiosa moldou uma identidade complexa, refletida na cultura, na arquitetura e nas artes. No campo da cultura e das artes, o país é enriquecido por nomes notáveis, como Meša Selimović, que explorou temas filosóficos profundos, e Zlata Filipović, que capturou as vozes da juventude em tempos difíceis. As personalidades políticas, como Alija Izetbegović, enfrentaram momentos cruciais, como a Guerra da Bósnia, e moldaram o curso da nação. A Bósnia e Herzegovina se destaca por suas ricas tradições musicais e dançantes, das melodias do Zev à energia do Skolo. Personalidades como Mirza Delibašić e Emir Kusturica alcançaram reconhecimento internacional, levando o nome do país além das fronteiras. Na conclusão desta jornada histórica, fica claro que a Bósnia e Herzegovina é mais do que uma mera nação, é um mosaico de culturas, etnias e identidades que resistiram ao longo dos séculos. Os desafios contemporâneos, embora imponentes, são enfrentados por um povo que tem uma história de superação. A riqueza de sua herança, o vigor de sua cultura, e o legado de suas personalidades notáveis, garantem que a Bósnia e Herzegovina continuará a evoluir,
enfrentando o futuro com a mesma resiliência que caracterizou sua história. Se gostou desse conteúdo, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho, para receber nossos próximos vídeos. Pretendemos abordar a história e cultura de todos os países do mundo. Deixe seu like e compartilhe, para alcançarmos mais e mais pessoas. Obrigado por sua companhia, te esperamos nos próximos vídeos. Everything what I have in my shop, there's became handmade.